O ministro Alexandre de Moraes, do STF, relacionou o vazamento das mensagens que mostram ilegalidades cometidas pelo próprio magistrado no Tribunal Superior Eleitoral a uma suposta organização criminosa. Moraes retirou o sigilo da investigação e afirmou que os responsáveis pelo vazamento tiveram como objetivo caçar os integrantes da Suprema Corte até fechá-la definitivamente. Ainda de acordo com o ministro, a suposta organização atua em uma rede de internautas que compartilham mensagens para derrubar o Estado de Direito no Brasil. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Enquanto eu trazia essa informação aqui, a nossa produção exibia na tela aí trechos desse inquérito aberto, com a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para abrir mais um inquérito agora para investigar o autor do vazamento dessas mensagens, o documento que embasou, então, a abertura desse inquérito para apurar o caso. Deixa eu trazer aqui aspas, só para reforçar. O vazamento e a divulgação de mensagens particulares trocadas entre servidores dos referidos tribunais se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Fecho aspas, palavras aí do ministro Alexandre de Moraes para justificar a abertura desse inquérito. Boa noite, Paula. Cauti, boa noite. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana, a todos vocês que nos acompanham, possível organização criminosa, possível. E quais são as evidências? Esse é o ponto. Ele abriu sigilo nessa questão. Bom, eu não vou reproduzir aqui, o Alexandre já fez com propriedade, a Ana também. Nada disso apaga o fato principal. Mas vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto, vamos andar num ponto adiante. Qual é a resposta do Supremo em relação a todas as ilegalidades que ele tem cometido? Ou, a começar do primeiro, do pecado capital, ou melhor, do pecado original, melhor dizendo, lá da abertura do inquérito das fake news, que gerou todo esse mar de ilegalidade, de insegurança jurídica, de imprevisibilidade jurídica. Bom, hoje não se tem nenhuma certeza acerca de absolutamente nada na lei, porque nós estamos num país subjúdice. Um juiz decide o que ele acha que tem que ser e dá um cumpra-se, para usar uma expressão do judiciário. E cumpra-se e não reclame. Se reclamar, entra no inquérito. A questão não tem organização. A tese começa a ser tão mirabolante quanto o tal do golpe do algodão doce no dia 8 de janeiro. O ministro vê uma coisa, ele, na grande eloquência dele, vai lá e aumenta a tese dele. Como ele tem esse poder do juiz único, agindo monocraticamente em tudo e cumpra-se, até outro dia ia por inquéritos sigilosos. Aliás, tem muita gente que está ainda lá no inquérito sigiloso. Esse inquérito não termina nunca. Você tem um país sob temor, e um país sob temor não é um país da democracia, é um país de ditadura. Temor não existe na democracia, porque a democracia prevê as leis estão todas claras. Você sabe até onde vai o seu direito, onde começa o seu dever e onde você vai ter que pagar e como vai ter que pagar, se considerado culpado for, desde que o devido processo legal seja obedecido, com direito à ampla defesa. Ninguém tem garantia disso. Então nós não estamos numa democracia. E nós não estamos numa democracia, talvez sim por omissão do Congresso Nacional que permitiu que isso chegasse a esse ponto, por boa parte da imprensa que simplesmente ignorou o fato porque achou graça na censura. Chegamos ao ponto de jornalista defender censura de outros colegas. São excrescências, mas enfim, vamos lá. O mundo jurídico, boa parte dele também silenciou-se e, claro, o autor de tudo isso, as decisões monocráticas e às vezes também referendadas no pleno do Supremo Tribunal Federal. Aí chegamos ao ponto de origem que você me pergunta. Temos agora o ministro achando que é uma organização criminosa para acabar com o Supremo. Não, nós aqui estamos defendendo o Supremo aqui, diariamente, publicamente. Só que nós queremos o Supremo que está escrito na Constituição, porque eu, como cidadão brasileiro, me permita aqui, quase um desabafo, que a gente fala disso todo dia, eu não tenho autoridade para derrubar a Constituição, muito pelo contrário, eu quero defendê-la. E lá está escrito como deve ser o Supremo Tribunal Federal, como deve ser a atuação de um juiz. É tudo isso que está sendo rasgado por quem? Por quem deveria zelar e cuidar da Constituição como autoridade constituída, que são os 11 juízes do Supremo. Daí vem a ideia de que não, há uma organização. A organização onde?
Olha que o espelho pode dar resposta. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Carlo, o que você destaca aí desse novo episódio do caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes? Ontem tivemos, então, comentamos aqui o depoimento do Talhaferro e hoje essa nova informação de que o ministro Alexandre de Moraes justifica a abertura desse inquérito com a possibilidade de uma organização criminosa que estaria ameaçando o Estado Democrático de Direito, Cauti. É a Spectre do Brasil, né, Paula? É aquela, sabe a entidade do 007, a Spectre, né? Então, o Alexandre de Moraes, agora temos uma Spectre no Brasil. Muito boa noite, boa tarde, Paula, Piotto, Ana, mestre Alexandre Garcia, o nosso público aqui da Oeste. Não, assim, evidentemente, um texto como esse demonstra como o maior medo da turma lá em Brasília devem ser os memes. O TikTok, o golpe virado TikTok no Brasil, né? Teremos os golpistas do meme. E é por isso que é justificável qualquer tipo de abuso do direito. Então, cria-se, inventa-se inquéritos ilegais que o Supremo não poderia abrir, não deveria abrir, e para justificá-los, inventamos uma Spectre do Brasil que vai derrubar a democracia a golpes de memes. Se não fosse trágico, porque vai ter gente presa por causa disso, seria claramente ridículo, né? É óbvio que é ridículo, né? Eles estão justificando um abuso do direito, criando uma invenção de uma suposta organização criminosa que estaria operando nas redes sociais. Não existe isso. Existem mensagens que demonstram claramente como havia um conluio dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes para violar a lei. Um conluio para cometer ilegalidades. Estão desviando a atenção do mérito da coisa, que é gravíssima, que um país normal já teria custado o impeachment há muito tempo. O dia seguinte, o ministro, digno desse nome, já teria se demitido, ia renunciado, e o Congresso, digno desse nome, já teria atuado para forçá-lo a renunciar. Nenhuma das duas coisas aconteceu no Brasil de 2024. Ou seja, estamos tentando desviar a atenção do mérito gravíssimo para como essas mensagens chegaram na imprensa, que por sinal tem garantia de sigilo da fonte prevista pela Constituição, de quem divulgou essas informações, se foi o Talhaferro, se foi mais alguém. Mas e as ilegalidades e os abusos cometidos? Quando começaremos a falar disso? Quando serão responsabilizados as pessoas que cometeram esses abusos? Quando que de fato entraremos no vivo dizendo foram cometidos esses crimes? Quem que vai pagar? Essa é a pergunta que fica, e não a Spectre Tabajara que aparece em autos ilegais de um ministro que já não deveria estar lá há muito tempo.